fazer a prece. Querido Maestro Jesús, nuestro querido benefactor mayor, querido guía, hermano divino, la alegría, Señor, estamos aquí una vez más, reunidos en tu nombre, buscando, Señor, los esclarecimientos, la comprensión, ampliar nuestras percepciones, entender, Señor, nuestra vida a través de esta maravillosa doctrina, tratando de entender, querido Maestro, nuestra naturaleza, lo que venimos a hacer aquí, lo que estamos buscando. Agradecemos por poder tener acceso a estos estudios, tus enseñanzas, los ejemplos traídos con nuestra doctrina. Agradeciendo, Señor, todas las oportunidades que se nos presentan de crecimiento, todas las oportunidades, querido Maestro, para poner en práctica todo aquello que aprendemos aquí, en nuestras vidas, con nuestros hermanos. Para eso, Señor, te pedimos que nos ayudes siempre, que nos ayudes a dirigir todos nuestros actos al bien común, al bien de nuestros hermanos. Que podamos, Señor, establecer un vínculo contigo en todo momento, con nuestros queridos benefactores. Te agradecemos, Señor, todo tu amor, tus bendiciones, tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestro esfuerzo de crecimiento, nuestra búsqueda por ser mejores personas, esta búsqueda de transformar nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Padre por su creación. Gracias a ti por toda esta luz que nos llega, que nos permite que nuestra vida sea más fácil. Obrigada, Señor. Te pedimos que te quedes siempre con nosotros, que permitas que nuestros benefactores nos acompañen, que nos guíen, que nos intuyan, que nos envuelvan con su amor y su cariño, para que vayamos por la vida siendo mejores personas. Obrigada, Maestro querido. Quédate con nosotros hoy y siempre, Señor. Que así sea. Obrigada, Yuri. Vamos lá, então, para o nosso texto. Adri, você começa a leitura para a gente, por favor? Sim, leio sim, Giovana. Fatalidade. Questão 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Obrigada, Adri. O destino. Destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal. O homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. O Pai organiza as leis eternas. O Filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho. Se o Senhor Supremo estatui diretrizes e recomenda aos homens a execução dos princípios formulados, o homem é compelido a cooperar em sua obra divina. Da desobediência da alma aos supremos desígnios, procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade caracteriza a intervenção indébita do colaborador humano que abusa da magnanimidade das leis divinas. Quanto maior a capacidade do discernimento, mais vasto o débito. Que a alma encarnada, pois, compreenda o transcendentalismo das divinas concessões e desempenhe os deveres que lhe competem no caminho diário. Ninguém fugirá ao doloroso trabalho individual de recomposição dos elos quebrados na corrente da universal harmonia. Cada devedor será defrontado pela própria dívida, agora ou mais tarde, atentos à realidade de que nem todas as sementes produzem frutos dentro de alguns dias ou de algumas semanas. Se os minúsculos grãos de vida dos legumes oferecem resultados em alguns dias, plantas existem que só fornecem a multiplicação de valores no curso de longos anos. Assim, nossos atos e compromissos. Nem todos proporcionam efeitos em tempo breve. Daí a necessidade dos indivíduos e dos agrupamentos quanto à real observação da vigilância no círculo de si mesmos. O Pai concede a bênção da oportunidade, mas ao Filho encontra-se afeta a cooperação. Há, portanto, leis que regem a vida e, consequentemente, destinação de homens e coletividades a essa ou a aquela tarefa, a esse ou a aquele trabalho nas edificações da existência humana. Entretanto, nesse campo permanece o homem, colaborador de Deus, com a sua capacidade de execução e também de influenciação ou interferência. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis, a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nosso livro, Pequena Antologia de Além Túmulo. Obrigado, Yuri, Adriana, Giovana. Obrigado a todos. Bom, nós temos um texto que
Alguns de nós poderíamos dizer, nós já tivemos oportunidade de estudar o livre-arbítrio, de ler algumas questões sobre o assunto no Livro dos Espíritos, né, a Lei de Liberdade, e com certeza nós já tivemos oportunidade, é um assunto que, na medida do possível, voltará, né, com textos mais, às vezes mais profundos, textos complementares que vão nos auxiliar a aprofundar o conhecimento, a reflexão, e é o caso hoje desse texto de Emmanuel. É uma bênção que nós tenhamos tido com a mediunidade, não só de Chico, mas de outros grandes médiuns, a possibilidade de reflexões que foram partilhadas conosco por estes espíritos que nos dão a possibilidade de aprofundar o conhecimento doutrinário. E no caso do destino, da fatalidade, do livre-arbítrio, nós estamos realmente num campo minado, porque para a filosofia do mundo é muito difícil discutir essa questão, né? Muito difícil. Nós vamos encontrar as coisas mais contraditórias, e, na verdade, Emmanuel nos dá um pouco a dimensão clara do problema quando ele diz que destino, livre-arbítrio e fatalidade coexistem, né, na existência humana. E não é só uma coisa nem outra, são todas essas coisas juntas. E a fatalidade, obviamente, não pode ser uma coisa... imaginar que a nossa vida está pré-determinada em todos os seus ângulos seria tirar do ser humano toda a liberdade e toda a responsabilidade da construção do seu próprio destino. Imaginar, no entanto, que nós tenhamos liberdade plena, total e restrita também é uma ilusão, porque basta olhar para a realidade e nós veremos que isso não acontece. Então, a doutrina espírita, ela tem um equilíbrio muito bonito, porque ela nos mostra que essa questão depende da nossa fase de evolução e depende do nosso grau de consciência, de quantas vidas nós já vivemos, mas há muitos elementos nesse texto de Emmanuel que nós precisamos refletir, inclusive algumas palavras que parecem estar aqui no texto só por literatura e, na verdade, tem um sentido filosófico muito importante, como transcendentalismo, por exemplo. Essa palavra vem de bases da filosofia que nós precisamos entender melhor. Então, é muito bonito porque nós somos, à medida que a nossa consciência se desenvolve, à medida que nós nos tornamos senhores de nós mesmos, nós passamos a ter responsabilidade. Deus nos vê como colaboradores. Mas uma coisa que acho que é importante nós termos claro é que não poderia haver a noção de liberdade se não houvesse restrição da liberdade. Como um ser completamente preso poderia ter ideia da liberdade? E como um ser completamente livre poderia ter ideia da não liberdade? Então, a vida nos é dada com uma parte de liberdade que deve se exercer contra uma parede, contra um obstáculo que mostra para a gente que há algo que não depende de nós e que, por exemplo, a natureza. Hoje há filosofias que dizem, e aí que eu acho que nós vamos ter elementos aqui para uma série de coisas, Por exemplo, quando Emmanuel diz, há, portanto, leis que regem a vida. Há um fundamento no universo, há um ser que cria. Quando ele diz na primeira frase, destino, ele vai dizer, o Pai organiza as leis eternas, no segundo parágrafo, o Filho vale-se das experiências. Bom, há alguém que organiza a realidade, e é contra essa realidade, é dentro dessa realidade que nós temos que agir.
E é agindo dentro dessa realidade que nós percebemos que existe a nossa liberdade, mas que ela não é absoluta. Né? Então, vamos dar um exemplo concreto. Se nós temos nós precisamos de um barco, né? E nós olhamos para as árvores, mas existe uma distância entre as árvores e o barco. Essa distância é a nossa vontade, é a nossa inteligência, é a nossa concepção. Então, eu tenho, né, a liberdade de agir sobre a natureza, mas a natureza se opõe à minha vontade, e eu preciso exercitar contra a natureza a minha vontade e a minha liberdade. Eu quero voar, mas a lei da gravidade se opõe a esse desejo, e aí eu preciso exercitar a minha inteligência e a minha vontade para conquistar meios e descobrir meios de superar esse limite. Então, Deus criou as coisas de um jeito que eu não posso ser livre senão dentro de uma estrutura. E essa é a estrutura do real. Então, é aí que vem a palavra transcendental. Né? Transcendental quer dizer aquilo que transcende, aquilo que vai além, ou aquilo que está antes, né? Aquilo que é o fundamento da realidade dentro da qual eu existo. Então, ele diz, né, que a alma encarnada, pois, compreenda o transcendentalismo das divinas concessões e desempenhe os deveres que lhe competem. Então, que nós compreendamos que, ele diz, né, as divinas concessões, é como se ele dissesse que nós possamos compreender que a realidade que está diante de nós não é produto da nossa mente, não é produto da nossa ilusão, não é produto do nosso querer, ela existe. Né? E existem leis. E aí, quando as pessoas hoje, né, para justificar o não cumprimento de deveres, porque Emmanuel vai nos dizer logo em seguida, né, que aprenda a cumprir os deveres que lhe competem no quadro das suas responsabilidades. As pessoas, para não assumirem esses deveres, vão dizer para nós essa frase completamente sem senso, que é: existem muitas verdades, tudo é relativo. Né? Então, a gente percebe que é a frase dita por quem quer fugir da realidade, né? Quem quer negar os próprios deveres, quem quer ajustar a vida, a lei e a natureza e as ocorrências do universo aos seus desejos. E a pessoa vai descobrir com o tempo que isso é impossível, né? Nós temos liberdade, mas essa liberdade se exerce contra uma realidade e dentro de uma realidade que não pode ser alterada senão dentro de certos limites. Porque senão cada um de nós seria Deus. E quem é o único que pode ter a liberdade de Deus? É Deus. Então, isso nos leva à humildade de aceitar quem nós somos. Nós somos criaturas. E a prova de que nós somos criaturas é que há limites à nossa liberdade, mesmo que ela seja muito grande. Aí nós temos que questionar por que Deus nos fez livres. Porque há seres na natureza que não têm a mesma liberdade que nós. Por que ele nos criou livres? Ao mesmo tempo, criou um pano de fundo para a nossa vida que eu não posso alterar completamente. Eu posso vencer a lei da gravidade usando a vontade e a inteligência, mas eu não posso alterar a lei da gravidade. Eu posso manipular as reações químicas, mas eu não posso alterar as leis da química. Eu posso usá-las para produzir coisas, mas eu não posso alterar as leis. Um átomo de cálcio vai sempre perder 2 elétrons, e um átomo de flúor vai sempre ganhar 1 elétron. Então, eu não posso alterar as realidades do universo. Eu posso manipular as leis, mas as leis já existem. O pano de fundo da realidade já existe. Então, o que eu estou falando aqui é algo profundamente filosófico, que faz parte de debates que há 2.500 anos a humanidade vem tendo, mas eu acho que com a doutrina espírita nós temos um avanço considerável nessa questão.
né? O que é que está determinado na nossa vida, se nós voltarmos ao primeiro texto? O que é que foi decidido? O que nos acontece, até onde é fatalidade, até onde não é? Né? A questão da fatalidade para o mal, eu não pude resistir a essa tentação, né? Então, tudo isso faz parte desse debate, dessa discussão, né? Mas eu paro por aqui para que a gente possa abrir para mais participações e para mais reflexões. Oi, Adriana. Sempre eu, né? Ó, César, tô com a cabeça saindo fumacinha aqui com as tuas reflexões, mas tudo bem. Bem complicado isso. Eu e o Alexandre, a gente estava aqui, meu Deus, que difícil. Bom, enfim, não sei se todo mundo achou difícil, mas nós achamos. Bom, eu vou por um lado mais fácil, tá? Pelo que eu entendi, porque essa questão de fatalidade e livre-arbítrio é uma coisa que eu e o Alexandre, a gente sempre questionou, a gente até perguntou já para você, acho que no estudo em francês, não sei. Mais que uma vez. Né? Mais que uma vez ainda. Então, é uma coisa que é complicado, né, a gente, porque o limite, onde está? Isso é fatalidade, ponto. Daí, né? Então, assim, hoje o texto, porque as coisas se entrelaçam, né? Elas vão juntas ali. Então, é difícil você separar exatamente. Mas eu achei interessante quando Allan Kardec fala lá, por exemplo, nós temos umas expiações, né? Nós temos coisas que a gente tem que resolver, né? Débitos para pagar, que vêm de outras vidas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem que passar por um acidente ou que vai perder uma parte, por exemplo, vai perder um braço, né? Tal, que seria a fatalidade, né? Dessa forma que eu entendo. Mas tem a questão das atenuações, né? A gente pode atenuar essas fatalidades dependendo das nossas ações no presente, né? Então, por exemplo, se a gente começa a trabalhar no bem, a fazer a caridade, ter sempre um amor, talvez isso possa ser atenuado, né? Ao invés de perder o braço, a gente pode perder só um dedinho, por exemplo, né? Agora, vamos supor, eu tenho a fatalidade que eu estava fadada a passar, certo? Que é uma expiação. Agora, né, vem a questão do livre-arbítrio. Como eu vou passar por essa fatalidade? Eu vou ter resignação ou eu vou me revoltar? Né? Aí o livre-arbítrio entra muito forte, né? E que você falou, né, que depende da fase de evolução, né? Aí depende da fase de evolução do ser humano. Né? Então, quanto mais a gente evoluído tá, mais a gente vai ter resignação e vai respeitar o nosso destino, entre aspas, né? E porque a gente já compreende que isso foi construção nossa, né, do passado. E aí, dependendo, a gente já está construindo o nosso futuro. Então, a gente está construindo o nosso destino no futuro, tudo que a gente vai passar nas outras vidas, né? E, bom, aí eu achei interessante no segundo texto, né, que ele fala da desobediência, né, às leis divinas, que isso leva a uma desarmonia, né, no serviço universal. E aí a questão da responsabilidade, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade, e quanto mais responsabilidade, mais aumenta o nosso débito, né? Quando a gente entra em desarmonia com as leis. Então, quanto mais aumenta a nossa responsabilidade, mais a gente tem que tomar muito cuidado e andar na linha para não ter essa construção do futuro muito comprometida, né? Então, é dessa forma que eu vi tudo isso, né? É uma coisa, lógico, muito menos aprofundada do que você falou, da questão eu ia falar em francês, transcendentalidade, mas é isso.
Você quer falar alguma coisa? Não agora. Ah, não agora. Talvez não. Nenhuma hora. Não, perfeito. E talvez, Adriana, acho que o que o Espiritismo ele coloca para a gente por exemplo, eventos que no mundo seriam considerados fatalidade, podem para nós ter uma origem na escolha do indivíduo, né? Por exemplo, quando você escolhe antes de reencarnar, é uma manifestação. Aquilo aparece para nós como uma fatalidade. Ah, eu nasci com uma síndrome. Ah, eu tenho 12 anos de idade e se manifestou uma doença, uma leucemia. Então, nós sabemos, né, que isso tem também a ver com a estrutura do espírito, com a condição dele. Mas quem determinou essa condição? Ele. Né? O que levou ele a disparar a genética deste tipo e não daquele? O que ele fez de si mesmo. Então, que nós tenhamos consciência ou não, nós somos os artífices do nosso destino. Só que é óbvio que o grau de consciência vai aumentando a nossa responsabilidade pela nossa infelicidade, pela nossa felicidade. Então, é muito bonito o mecanismo, porque ele é um equilíbrio entre a nossa independência, a nossa liberdade, a nossa relação com as leis divinas, o nosso grau de consciência, né, o nosso grau de discernimento, tudo isso está em questão. Agora, isso quer dizer que não há nunca eventos novos? Há. Né? Por exemplo, um sujeito que sai a 150 por hora com uma moto e se arrebenta, isso era uma fatalidade? Ele escolheu isso antes de reencarnar? Não. Ele está agindo, é uma nova ação que ele está detonando, que ele não precisaria agir assim. Né? Tem leis que dizem para ele para não andar acima de tanto. Né? Tem dias, a gente sabe que conduzir exige uma certa responsabilidade, mas ele escolheu não agir assim. Ele escolheu desobedecer ao livre-arbítrio dele, que pode ter consequências imediatas. Aí Emmanuel diz, né, as sementes que produzem em uma semana, e as sementes que vão produzir muito longe, né, muito longe no tempo. Então, há ações que podem ter consequências imediatas, mas há ações que podem vir de volta para nós em 2, 3 séculos. Daí a necessidade da gente ter consciência disso tudo. Né? Então, vamos em frente. Oi, Alexandre. A palavra fatalidade me confunde um pouco, porque fatalidade para mim é uma coisa que acontece por azar. E o Espiritismo nos fala que fatalidade não existe, que é sempre um resultado de uma ação, mesmo que seja, como você falou, muito, né? Muito antes. Então eu fico um pouco confuso com a palavra fatalidade. Mas eu acho que é o que o César falou, fatalidade é na nossa visão da vida atual, entende? Não é isso, César? Aí vem a questão, e acho que é importante o Alexandre levantar isso, porque o termo fatalidade ele é visto, né, na concepção normal da filosofia, da humanidade, como algo que acontece por azar. Não tem nem a característica que tem, por exemplo, na filosofia árabe, que a palavra que eles usam, maktub, né, estava escrito. Aí você tem duas noções de fatalidade. Uma que é o determinismo, estava escrito, ia acontecer, e aí você tem a outra que aconteceu porque, bom, a vida é assim, você escorregou na casca de banana, bateu a cabeça e morreu. Né? Então, aí tem a fatalidade como é um azar, é uma ocorrência infeliz. Agora, espera aí, um sujeito escorrega numa casca de banana, bate a cabeça e morre, e a gente acha que isto é um evento aleatório, né? É claro que, para a doutrina espírita, algo dessa importância não pode ser um evento aleatório. E aí, pode estar escrito que o sujeito vai morrer desse jeito? Ele pode ter escolhido ter uma morte violenta ou estúpida dessa? Pode. Vamos dar um exemplo.
Você é um fazendeiro, está voltando para sua casa de cavalo e tem escondido no mato um sujeito que te dá um tiro pelas costas e você nem vê de onde veio o tiro. Esse sujeito diz, a pessoa que ele matou sente que morreu como? Uma morte estúpida, que ele nem viu de onde veio. Aí o sujeito que foi a origem dessa situação, ele diz, bom, eu preciso passar por isso. Eu preciso experimentar o que ele experimentou. Eu preciso ter minha vida varrida do mapa de um modo estúpido, como se fosse uma ação do destino, né? Sem lógica, sem bom senso. Então, nós não sabemos o que está por trás. E por que isso aconteceu com aquele indivíduo e não com o outro? Se a gente for olhar a quantidade de ações, né, que nós já engendramos no passado e que ainda estão caminhando de volta para nós, aí vem aquilo que a Adriana falou, né? É bom a gente começar a agir dentro da lei, para que a gente comece a disparar também coisas boas para nós, que talvez cheguem juntas com as más, e aí a gente possa equilibrar talvez as coisas. Mas há uma liberdade em nós, tanto se não houvesse essa liberdade, nós nunca agiríamos e nunca faríamos coisas novas, né? Tanto boas quanto más. Mas muito dessa liberdade hoje está condicionada por já milênios de existência. Nós não estamos falando aqui de almas que estão começando a evolução. Nós não somos esse tipo de alma. Mas para um índio da floresta que acabou de sair da fase macacóide e reencarnou como humano, é lógico que ele tem milênios diante de si ainda. Ele nem sabe que tem consciência, ele nem sabe que tem liberdade, ele nem sabe que tem a lei de ação e reação. Ele não sabe nada, ele tem tudo para aprender. Mas esse não é o nosso caso. Nós somos almas perfeitamente conscientes, né? E isso já nos coloca diante da necessidade de prestar atenção, né? Oi, Adriana. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Se as pessoas assassinadas são predestinadas para serem assassinadas, se elas escolhem ser assassinadas ou se é um karma, fulano foi assassinado porque na outra vida assassinou alguém, ou na verdade foi só um karma, ela estava vulnerável. Queria saber, fico curiosa agora. Sim, Adriana, é uma excelente questão, né? Como muitas outras coisas desse gênero, né? Nós estudamos recentemente, no sábado, né? Um caso de um rapaz que estava na frente de uma boate, de uma danceteria, não lembro a cidade, e um sujeito lá deu alguns tiros aleatoriamente e acertou no coração. Então, era um jovem, 20 e poucos anos, morreu de um jeito estúpido, né? Mas seus pais tiveram a sorte, né, de poder encontrar Chico Xavier ainda vivo, e foram para Uberaba. E aí o rapaz escreve através do Chico. E óbvio, como sempre, né, dá um monte de nomes, um monte de informações que não tinha, nem a família tinha o conhecimento de tudo aquilo, né? E uma das informações que ele dá, ele diz, isso me aconteceu, não foi por azar. Por acaso. Eu precisava, né, eu tinha necessidade de passar por isso, eu me sentia muito culpado, porque vocês deem uma averiguada na história da família, sabe aquele bisavô que ficou na Itália, que se suicidou com um tiro no coração com, né, 20 e tantos anos? Sou eu. Então, nós vemos um monte de gente desaparecer do mundo com mortes estúpidas desse tipo, né? Mas a gente sempre acha que é realmente um triste acaso. E esse rapaz, ele nos alerta, né, para o fato de que talvez não haja acasos. Agora, como essa bala procura o coração daquele moço? É porque no universo nós funcionamos no nível de energia. Né? Por que nós encontramos certas pessoas? Por que certas pessoas voltam à nossa vida e outras partem? Por que nós temos que viver certas experiências?
passar por certos sofrimentos, né? É a nossa energia que dispara. Leon Denis tem um texto belíssimo, né, que se chama A Lei da Vida, que nós estudamos também recentemente, e que ele fala disso, né? É energia, nosso espírito manda, né? Ele dispara os processos pela própria energia. Aquele moço, ele escreve através do Chico, mas e todos os outros que não puderam escrever? Agora, vamos olhar, Adriana, para nesse texto, tem um texto de Emmanuel, que também nós estudamos recentemente, acho que aqui na sexta, e ele fala, né? Ele vai dizer que as pessoas que se aproveitaram de guerras, se aproveitaram do sofrimento dos outros, estimularam guerras, né? Ou eles vão falecer em situações que nós chamamos de tristes fatalidades, ou vão falecer em eventos, catástrofes coletivas. E nós falamos, né, epidemias, terremotos, furacões, e nós falando, poxa, era uma pessoa tão boa. Mas nós não sabemos o que tem no passado de nenhum de nós, né? Então, é muito bonito, porque a compreensão que nos dá a doutrina espírita desses eventos é muito mais vasta, muito mais ampla, né? Então, pode ser um evento que está acontecendo pela primeira vez? Pode. Alguém pode agir, né, e provocar uma tragédia e acabar de criar um karma, né? Mas, considerando, né, que nós somos almas já com uma certa quantidade de existências, é muito difícil imaginar que existam ações genuinamente novas. Podem existir, né? Não sei se vocês estão me seguindo aí no que eu estou falando, né? Mas que nem esse moço, né? Ele era o próprio bisavô que havia se suicidado na Itália com um tiro no coração e ficou com trauma, né? Ele não aceitou, depois de tomar consciência, ele não aceitou, ele não se perdoou. Aí vem o que a Adriana falou, ele poderia ter feito, né, outras, por exemplo, ele poderia ser um jovem espírita participando da juventude espírita e aquela noite estar num centro espírita, trabalhando, né? E ele estaria mudando a energia que dispara os processos, né, kármicos. E nem sempre nós fazemos isso, né, porque nós não conhecemos ainda o poder que temos, né? E muitas vezes nós necessitamos, né, como aqueles 3 irmãos que morrem no mesmo dia, na mesma piscina, em Mogi das Cruzes, acho que é. E a mãe, obviamente, entra, né, em depressão profunda, e quando vai ao Chico, o Chico, graças a Deus, recebe uma mensagem dos meninos, e eles falam, né? Nós assassinamos pessoas na Guerra do Paraguai, né? Teve uma famosa guerra, né, naval, e as pessoas dos navios, dos outros navios inimigos, pediam, né, que estavam na água, pediam socorro, né? E nós não só não as socorremos, como nós as afundávamos, fazíamos questão de afundá-las. E isso nos deixou com uma profunda vergonha da nossa atitude, né? Então, são espíritos que às vezes não se perdoam, né? E querem pagar na mesma moeda. Então, raramente, Adriana, isso acontece por fatalidade no sentido que nós falamos, né? Ah, infelizmente, ele estava ali na hora errada, no lugar errado, né? Oi, Sebastião. Boa noite. Eu estava estudando para o nosso estudo do domingo e tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 132, que Kardec lhe pergunta qual é a finalidade da encarnação. Porque ele pergunta, se nós somos espíritos, por que eu devo encarnar? Se eu posso escolher, tenho livre-arbítrio, por que devo encarnar? E os espíritos respondem, Deus les impõe a encarnação para poder progressar. Então, essa palavra é importante, impõe, porque se eu sou livre, como Deus me impõe uma coisa? Então, se eu penso no meu filho, ele é um filho de Deus, ele é livre, mas
ele tem liberdade dentro dos limites que eu lhe imponho. Ele não pode fazer qualquer coisa. Então, tem essa etapa, não, que nós somos livres, mas dentro da estrutura da criação, dentro das leis divinas. E cedo ou tarde, eu não posso fugir da lei do progresso. Eu posso me rebelar contra ela o tempo que eu queira. Se vemos o Gregório no livro Liberação, 700 anos. Mas quanto é 700 anos frente à eternidade? Eu posso, 2000. E daí, cedo ou tarde, eu vou terminar indo com essa corrente divina que vai me levar a um espírito puro. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Não importa quanto tempo eu me rebele. Então, somos livres, somos dentro dos limites de Deus, não? Então, essa foi a minha reflexão. Obrigado. Perfeito, Sebastião. E não haveria sentido, né, se nós não tivermos essa estrutura dentro da qual nossa liberdade se exerce, como é que nós saberíamos que há liberdade e restrição de liberdade? Né? Se eu fosse completamente livre, eu não saberia nunca. E se eu fosse completamente preso, eu também não saberia. Né? E isso é muito bonito, porque Deus nos coloca numa situação. E aí, qual é o diferencial que gradua a nossa liberdade? É o nosso grau de consciência e conhecimento. E de discernimento. Emmanuel vai falar do discernimento. Né? O grau de discernimento. Por exemplo, na pergunta da fatalidade, ele fala, né, das questões dos eventos físicos, mas ele diz, nos eventos morais, nós somos livres o tempo todo. Mas ser livre o tempo todo é ser livre também para aceitar a tentação, aceitar as sugestões do mal. Mas eu sou livre. Ninguém pode exercer a minha vontade no meu lugar. E aí que vem a questão do discernimento. Né? Tem um texto de Emmanuel no livro Paz e Libertação, que é uma historieta, né? Acho que nós vamos um dia... Historieta. Ela não gosta que eu falo historieta. Uma historinha. Uma historinha mais bonitinha do que Tá historieta. bom. Uma historinha pequenininha se chama uma historieta, mas tudo bem. Então, essa pequena historinha, ela, assim... Não, esta historinha. Esta historinha, tá? Porque se é historinha, já é pequena, né? Tá certo. Vamos aprendendo. Então, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui o meu cérebro. Então, esta historinha, ele diz o seguinte: um homem muito atormentado pelas tentações, ficou muito tempo orando com grande unção a Deus para que o libertasse das tentações. E aí um espírito amigo aparece para ele e diz, mas olha, se você conhece as tentações que te atormentam, Deus já te deu os instrumentos para se libertar. Né? Use a força que está no discernimento para se libertar. E aí eu fiquei pensando, que força que está no discernimento? Qual que é a força que está no discernimento? É a força da escolha. É a força da liberdade. Porque o discernimento, eu saber que estou sendo tentado, significa que eu não sou mais um joguete dessas forças. Então, o meu grau de consciência já está num nível em que eu sou capaz de reconhecer que estou sendo tentado. Né? Então, seja lá pelo que for. Mas o fato de ter essa consciência já traz em si a força, porque se eu tenho consciência, eu posso decidir. Então, a força do discernimento é que ele me coloca a liberdade como uma opção. Eu não sou um instrumento, eu não sou um joguete das forças. Agora, qual é o grau de liberdade de um homem primitivo que quer comer, por exemplo, e o outro está na frente dele comendo o que ele quer? Ele dá uma paulada na cabeça do outro, pega a comida. Ele não tem noção do que ele está fazendo.
Então, é muito bonito, porque Deus também vai nos julgando de acordo com todo esse mecanismo. É maravilhoso esse mecanismo, né? Porque é a nossa liberdade, mas é a nossa consciência, é o nosso grau de discernimento, é o nosso conhecimento das leis. Um sujeito que é ignorante, que morre eletrocutado, porque não conhece as leis da energia elétrica, é diferente de um engenheiro que conhece, que não tomou as precauções. Então, a mesma ação pode ter impactos iguais, mas avaliações diferentes na ordem divina, porque depende da nossa liberdade, do nosso conhecimento, da nossa consciência. E isso vai também nos dando a noção de que eu sou o artífice. Deus quer que eu aprenda no exercício dessa liberdade contra a estrutura, contra, entre aspas, né? Contra a estrutura na qual ele me coloca. Ele quer que eu aprenda a exercer a minha liberdade e me ajustar às leis divinas. Mas é o que o Sebastião falou, ele é meu pai, ele tem direito de querer o que ele quiser. Eu posso brigar. Eu falo, não, eu não quero me ajustar a isso. Vai ser infeliz. Vai ser infeliz, vai sofrer. E acho que o grande, acho que a busca de todos nós, né, seres humanos, é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, né? E há um grande equívoco nessa busca da felicidade, porque muita gente acha que ser feliz é ser livre, fazer o que quer, o que gosta, não importa onde, não importa o quê, de qual maneira. Então, existe uma confusão muito grande, né, de buscar a felicidade através da liberdade sem limites. E isso é um grande erro, porque quando a gente usa a liberdade fora das leis divinas, é fatal que a infelicidade vem cedo ou tarde, né? Vem em forma de doença, vem em forma de depressão, porque se as leis divinas estão na nossa consciência, e quando a gente age contra as leis divinas, buscando a felicidade e querendo exercer a liberdade, a gente vai entrar em desacordo com aquilo que existe dentro de nós, né? Então, conforme a gente vai ganhando consciência e o conhecimento vai trazendo essa consciência, a gente vai estabelecendo limites para a nossa liberdade. Então, a gente deixa de fazer mal aos outros, porque a gente sabe que fazer mal aos outros vai nos trazer infelicidade, vai nos trazer aborrecimento, vai nos deixar tristes, né? E angustiados, porque quando você passa a ter consciência e vê que você fez mal a alguém, aquilo te faz mal. Então, conforme a gente vai evoluindo, né, a gente vai adquirindo essa consciência e as leis divinas vão ficando mais fortes dentro de nós. Então, a gente vai estabelecendo os limites da nossa liberdade, porque é simples, né? Agindo dentro das leis divinas, a gente vai ser feliz. Agindo contra as leis divinas e fazendo o que quer e passando por cima das leis divinas, a gente vai ser infeliz. E vai fazendo, e vai causando, né, outras consequências que a gente vai colher cedo ou tarde, né? Então vem aquela famosa frase de Paulo de Tarso, que todos aqui conhecemos. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E esse nem tudo me convém vai aumentando conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai evoluindo, né? E esse conhecimento que nós vamos adquirindo vai nos colocando no caminho reto, né? Que é o caminho da luz, que é o caminho do amor. Porque a nossa consciência aumenta e a gente passa a agir dentro das leis divinas cada vez mais forte, né? Sem prejudicar a ninguém e sem prejudicar a nós mesmos. Então, esse equívoco, né, que a gente todos nós já vivemos nesse equívoco, achando que a felicidade encontra-se na liberdade sem limites. E isso é um grande erro e é a causa da nossa infelicidade, dos nossos problemas, né, dos nossos sofrimentos, porque a gente está agindo contra os limites que Deus, né, impôs para nós.
Porque... E é maravilhoso ter esses limites, né? É maravilhoso. Uma criança que age fora dos limites se machuca. E Deus coloca esses limites para que a gente não se machuque. E a gente vai aprendendo. Quando sai do limite, opa, sofre, vamos voltar. E esses limites vão ficando mais fortes, né? Conforme a gente vai aprendendo. Há uma tendência, né, hoje em dia, que é a tendência que começou lá atrás, lá com o Renascimento, e é legítima. Nós queríamos crescer, nos tornar independentes, livres das opressões religiosas, o que é legítimo, e que foi bom numa certa medida, mas nós levamos isso ao extremo de acreditar que nós podemos determinar o que é certo e o que é errado, nós podemos determinar. É como se nós tivéssemos a ilusão de dizer, de redesenhar o universo, e isso é mentira, né? Acho que uma das provas maiores que existe da existência de Deus é exatamente essa relação entre a nossa liberdade e os limites da realidade. Então, há filosofias que vão dizer, a realidade é determinada pela minha mente, pela minha percepção, cada um de nós tem uma percepção diferente, e será? Né? Quando a realidade, o que os espíritos estão nos dizendo há uma realidade que nos transcende, que está lá antes de nós e que estará sempre lá, mesmo depois de nós. E é nessa realidade que nós nascemos. Lógico que eu posso olhar para uma cor amarela e ver tons que o outro não vê, mas isso é explicável, né? Isso não é uma decisão minha. Eu posso ter mais bastonetes de um tipo no olho do que de outro, e é simplesmente isso. Mas eu conheço a explicação, e ela está dentro da estrutura da realidade. Então, o fato de nós termos percepções limitadas, essas pessoas usam para dizer, então cada um de nós vê uma coisa diferente. Sim, e é porque nós somos limitados, não a realidade. Então, nós invertemos, né? Porque eu sou limitado, eu digo que o universo é limitado. Não, não é. Eu sou limitado, eu não posso. Por exemplo, quantos de nós me diz o que está acontecendo atrás da sua cabeça agora? Né? Eu estou vendo, por exemplo, uma pessoa atrás da Luciana. Né? Ela não está vendo a pessoa, porque ela está olhando para cá. Né? Mas ela está olhando para a câmera e ela sabe que eu estou mentindo. Né? Mas se eu estivesse falando isso, ela faria assim, né? Porque ela vai dizer, não, espera aí, né? Ela não é capaz de ver o que está acontecendo atrás da cabeça dela. Né? O que é que está acontecendo agora dentro do seu coração? Você também não sabe. Isso quer dizer que seu coração não existe. Isso quer dizer que ele não está lá. Porque eu não tenho uma percepção completa, mas é lógico que eu não tenho uma percepção completa. Eu teria que ser Deus para ter uma percepção completa. E essa é outra prova da existência de Deus. Porque que eu veja meu coração ou não, ele está lá onde ele está. Que eu olhe para a lua e ela está lá ou não, ela está lá. Alguém mantém a realidade. Alguém mantém a realidade dentro da qual eu estou agindo. Agora, não é porque eu vejo só uma parte dela que ela é confusa e é determinada pela minha percepção. A minha percepção limitada mostra só que eu sou limitado e que isso faz parte da minha estrutura como humano, mas isso não faz parte da estrutura daquele que determinou a realidade. Então, é muito bonito isso, porque quanto mais nós crescermos, né, quanto mais nós evoluirmos, mais o nosso quadro de visão e de ação e de influenciação, como diz Emmanuel, vai aumentar. Então, nós vamos vendo que tem pessoas que são capazes de influenciar comunidades inteiras. Olha a ação de Moisés. Ela influencia as pessoas até hoje.
sujeito morreu em 1300 antes de Cristo e tem gente obedecendo ele até hoje. Olha Maomé, olha Jesus, olha Buda. Então, nós estamos diante, né, de realidades que a gente precisa analisar, né, com mais cuidado. Agora, quanto mais eu conheço as leis divinas, mais amplo fica a minha capacidade de influenciar a realidade, de influenciar o mundo, de influenciar as pessoas. Mas quanto mais eu me ajusto à lei divina, e talvez seja essa etapa da nossa evolução. Deus não quer cordeirinhos, Ele quer que nós aprendamos como o universo dele funciona. Basta ver Jesus, o que Jesus foi o único homem totalmente livre que viveu nesse planeta. E ele curou, tudo que ele fazia, ele estava usando as leis divinas para curar cegos, paralíticos, leprosos, para multiplicar os pães, para transformar a água em vinho. Então, ele usou, né, ele agia conforme as leis divinas. Então, cumprindo os deveres dele, porque ele falou, eu estou aqui cumprindo os meus deveres e obedecendo à vontade de meu Pai. Então, quando a gente chegar nesse nível, né, de obedecer à vontade de Deus, e que ainda tem um longo caminho, temos todos ainda um longo caminho a trilhar, mas quando nós chegarmos nessa condição, né, de agirmos de acordo com a vontade de Deus, nós seremos livres. Então, ser livre é exercer a vontade de Deus, porque é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos realmente seus filhos, né? Então, a liberdade vem com o exercício da vontade de Deus, o que Deus quer de nós, né? Então, é o que a gente tem que pedir nas nossas preces todos os dias, o que Deus quer que eu faça hoje, como eu posso agir hoje para fazer a vontade de meu Pai. E Jesus, ele repetia isso o tempo todo, eu estou aqui fazendo a vontade de meu Pai. E ele e exercendo a liberdade, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, Jesus, mas dentro das leis divinas. Oi, Adriana. Não, é interessante porque eu tinha pensado muito naquela fala de Jesus, lembrando da Giovana falar hoje, né, agora, de Jesus ter sido o homem mais livre, né, que viveu nesse planeta, e ele mostrou o caminho, né, de ser livre, né, ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, né, vai de encontro com isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais tudo, como o César disse, mais tudo se amplia, né, então a gente vai conhecendo a verdade e a gente vai se libertando. E como é interessante, né? Porque, assim, quanto mais eu me escravizo às leis, mais eu me torno livre. E quanto mais eu me rebelo contra as leis, mais eu me torno escravo. Quanto mais eu me rebelo com a pretensão de ser livre, mais eu me torno escravo das consequências das minhas ações. E quanto mais eu me escravizo ao dever, às leis divinas, ao funcionamento do universo, tanto no nível material, físico, quanto no nível espiritual, mais eu sou livre, porque é esse conhecimento que a Adriana falou. Eu sei como o universo funciona, então eu estou agindo dentro dele, segundo as leis. Então, assim, toda vez que eu estou agindo contra as leis divinas, eu sou infeliz. Ou eu sofro. Eu posso nem ter consciência, mas eu sofro, porque eu estou agindo, que eu tenha consciência ou não, contra as leis da natureza, contra as leis divinas. E eu acho que essa é uma etapa da nossa evolução em que nós estamos começando a entender isso. Mas eu acho que há outras etapas depois disso. Eu acho que depois que nós entendermos isso, nós descobriremos novas etapas de crescimento. Porque é infinito tudo isso. Deus não quer cordeirinhos, Ele quer que nós sejamos espíritos plenamente conscientes, livres, participantes. E talvez um dia, criadores de universos,
né, como nós vemos nas tradições da Índia, né, refletindo esse conhecimento espiritual que os espíritos, né, na codificação e através de Chico já nos falaram. Como Jesus, né, que fez a gestão de toda a criação do nosso planeta, né, há 5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, é um criador de universos, né? Imaginem, os espíritos são responsáveis de sistemas solares, de galáxias, né? Nós não temos a menor ideia do que nos aguarda, mas enquanto eu não passar essa fase de aprendizado de base, de que há um universo, há leis, que não há nada de relativo, não, que a realidade é a realidade, e as leis são as leis. Né? Relativa é a minha capacidade, relativa é a minha percepção, relativas são as minhas possibilidades hoje de entender, mas a realidade é a realidade. Né? Então, depois dessa fase, eu acho que nós teremos outras. Sabe Deus onde, né? Nós vamos parar com tudo isso. Mas é muito bonito, né? Acho que é tudo muito bonito. Oi, Daniel. Eu queria compartilhar com vocês um dos trechos que vocês contaram, assim, porque quando eu comecei os estudos aqui, eu não conhecia nada, nem de Bíblia, nada, assim, eu sempre, assim, conheci, mas, assim, nenhuma passagem, nada. E um dia vocês contaram a história quando Simão Pedro cortou a orelha de um guarda, e Jesus, foi lá e colou, de um soldado romano, né? Foi lá e colou a orelha justamente para não criar um karma ali na hora, né? E essa história me marcou demais, sério. Eu fiquei nossa, cara, o Pedro teve muita sorte de ter Jesus do lado dele naquela hora, né? E colou ali. Mas essa imagem, não sei por quê, mas ficou em mim isso daí. E algumas vezes, quando eu tenho que falar com alguém, seja ou com a Luciana, ou com o Gabriel, ou com a Sofia, ou com alguém que trabalha junto comigo e que eu tenho que fazer alguma avaliação, tem que falar alguma coisa que tem que me... E às vezes me vem essa imagem na cabeça de Jesus cortando, Pedro cortando a orelha do cara e Jesus colando, eu fico me policiando para não cortar a orelha dessa pessoa também, sabe? Eu fico pensando nisso agora. E aí até me vem uma coisa que você comentou, às vezes são as imagens, né? Então, com certeza, eu fico... Agora que eu fiquei pensando nisso, será que por eu estar, né, estudando, isso que você falou, nós estamos em busca desse entendimento, nós começamos a ser assessorados de uma forma. Então, eu não tenho Jesus para fazer isso por mim, mas eu fiquei pensando agora, isso foi uma coisa que eu como essa imagem ficou em mim, essa cena, se é algum mentor que quando vê que eu vou dar aquela vacilada, já me joga essa imagem, porque justamente ela vem e me brota, assim, essa cena. Certo? Toda vez que eu estou para falar alguma coisa assim que que eu preciso pensar, me vê essa cena. E então isso vocês comentando sobre nosso trabalho, que a gente tem de entender isso, eu acho que a gente, quando está justamente se esforçando para entender, né, por mais que nós podemos escolher entre o certo e o errado, mas nós não sabemos o que é o certo e o errado, né? A gente não tem do que é o certo e do que é o errado, mas a gente pode escolher entre um e o outro. Mas a gente, quando a gente está nessa convivência de pessoas boas que estão, isso que a Giovanna Pneu, querendo entender as leis da natureza, as leis divinas,
eu acho que a gente recebe ajuda, assim, para escolher. Quando a gente não tem esse discernimento ainda, mas nós temos um aconselhamento. E o Espiritismo, acho que, pelo menos no meu caso, que não tenho mediunidade, assim, eu não tenho, não, mas assim, eu sinto a cada aula a cada estudo que a gente tem, algumas pecinhas vão se formando aqui em mim, sabe? Falei, nossa, então, essa imagem que você falou há um tempão atrás, né? Aquilo que o Manuel falou, às vezes é uma coisinha que você fez hoje, mas ela vai repercutir um ano depois, sei lá, quanto tempo depois, um século, né? Mas não sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes não, é isso que a gente estava falando. Dependendo do meu nível de entendimento, eu posso achar que uma coisa é certa, mas não é, Uma né? criança pode ser que não entenda o que é certo e errado. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que, para mim, que estou começando agora nesses estudos, cada passagem pode passar desapercebido, mas uma coisa que vocês falaram hoje me ajuda muito nessa escolha do que eu tenho que fazer, sabe? Para não, de repente, tomar um outro caminho ali e cortar a orelha de alguém sem querer. Foi isso. Perfeito, Daniel, mas você veja que nós, com a questão do aprendizado constante, nós não precisamos nem dizer eu não tenho discernimento, ou eu tenho discernimento, eu sei o que é o bem, o mal, o certo e o errado. Na verdade, nós temos discernimento no nível de evolução que temos agora. Nós sabemos identificar o bem e o mal no nível de evolução que temos agora. O bem e o mal existe, né? O bem é tudo aquilo que concorda com a lei divina, o mal é tudo aquilo que se opõe. E se a lei divina está na nossa consciência, se nós ficássemos um pouquinho ligados, né? Mais atentos, orássemos mais, prestássemos mais atenção, nós escaparíamos de muitos problemas. Mas aí vem o que você falou. Nós somos auxiliados a isso. Todos os livros, no Livro dos Espíritos ele diz, por que se a lei de Deus está na nossa consciência, por que precisa de profetas, de sábios, de filósofos, para nos lembrar de tudo isso? Né? Então, e nunca faltou no mundo, né? Em todas as civilizações nós vamos ver dezenas de filósofos, de sábios, de mestres, né? De pessoas que vieram para nos alertar e nos ensinar. E essa imagem que você guardou é um exemplo disso. Porque a experiência dolorosa de Simão Pedro, por exemplo, Simão conviveu com Jesus. Se ele tivesse ouvido Jesus, ele não teria feito o que fez. Agora, você, eu e todos nós aqui, estamos diante dessa imagem na mesma situação de Simão Pedro, mas ela hoje nos serve como um alerta. Ouça Jesus para não fazer, porque Jesus não vai estar aqui, você vai ter que se responsabilizar pelas consequências. Né? Mas Simão Pedro fez, porque não ouviu Jesus, mas ele tinha Jesus perto. Né? E nós também temos para nos dizer, não corte a orelha de ninguém. Né? Não corte a orelha de ninguém, porque você vai ter que se responsabilizar, né, por esse corte. Então, nós, na verdade, não temos Jesus fisicamente, mas temos Jesus como a mensagem do Cristo, e ainda numa situação privilegiada, porque nós sabemos, né, o que acontece se você cortar a orelha de alguém e não tiver Jesus do lado para consertar a orelha. Agora, Jesus quer que nós pensemos antes de fazer isso. Simão Pedro era intempestivo, né? Era um homem que agia, tinha uma personalidade colérica, né? Apaixonada, e ele às vezes fazia as coisas de modo muito de bate-pronto, né? Mas ele foi se educando, né? Simão Pedro, com a idade, se tornou um homem muito sábio, muito generoso, muito bom, muito comedido, né? E é esse progresso que nós todos temos que fazer. Agora,
Mas também tem aquela frase de Jesus, né? Uma medida para as nossas ações é aquela, né? O ensinamento de Jesus: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Tudo isso são Então, isso são advertências. advertências. Então, por que você vai fazer aos outros? Você gostaria que alguém cortasse sua orelha? Não, então não corte de ninguém. Você gosta de ser ofendido? Não, então não ofenda. Você gosta que alguém falte com respeito a você? Não, então não falte com respeito às pessoas. Então, Nós temos a medida, né? E agora, o que que acontece com muitos irmãos nossos? As pessoas não querem conhecer tudo isso, porque muitas vezes, de maneira consciente, nós fugimos do conhecimento, porque ele nos liberta, mas aumenta a nossa responsabilidade. Ele nos liberta porque ele nos dá instrumentos. Eu sei como funciona o universo, eu sei como agir, mas eu não quero agir. Eu quero continuar vivendo aquela ilusão que eu vivia. Então, a partir da vinda do Cristo, lógico que com todos os sábios que já existiram antes dele e depois dele, nós poderíamos dizer que, em parte, isso também se aplica, mas com a vinda do Cristo, nós não temos mais desculpas. Foi tudo dito, foi tudo explicado, foi tudo exemplificado. Então, nós temos os instrumentos, agora a gente precisa acordar, né? E aí vem a maturidade de espírito, vem o sofrimento já de muitas existências. Nós estamos batendo, às vezes, na mesma tecla, né? Teimando contra as leis divinas e sofrendo. E chega uma hora que a gente fala, bom, eu vou parar com essa brincadeira chata, né? Qual é a tecla que eu tenho que apertar para ser feliz? Porque eu estou repetindo essa e estou sempre, né, infeliz, e pagando, e sofrendo, e eu estou cansado disso. E aí chega uma hora que a gente diz, bom, é a tecla do dever, é a tecla do trabalho, do estudo, né, da responsabilidade. E como almas imaturas, muitas vezes nós fugimos disso, porque nós queremos ter a ilusão, nós ligamos a liberdade ao prazer, né? Sem imaginar que esse prazer, que é um prazer momentâneo, vai acabar sendo escravidão. Mas tudo isso é aprendizado. Agora, nós já aprendemos o suficiente para construir o nosso destino em níveis diferentes, ou nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, vivendo as mesmas ilusões. Eu não sei vocês, assim, mas cada dia mais eu me assusto com a quantidade de pessoas que querem a cegueira voluntária. Com a quantidade de pessoas que não querem mudar suas vidas. É assustador. Eu quero que o médium resolva, eu quero que o padre me cure, que Jesus apareça e tire o sofrimento da minha vida, que os espíritos venham me socorrer no meu desespero. Nós ainda não entendemos que nós somos os senhores do nosso destino. E senhores não absolutos, né? Senhores dentro do quadro da lei divina. Agora, eu achava isso uma limitação, e hoje não, eu percebo que é liberdade. Você estar dentro da lei divina é você voltar para casa, né? O filho pródigo é belíssimo, essa passagem do filho pródigo é talvez uma das coisas mais belas da história da sabedoria universal. Porque é alguém que se rebela, sem razão nenhuma. Ele diz, eu não quero ficar aqui, eu não quero viver nas tuas leis, né, segundo as tuas determinações. Eu quero viver segundo as minhas determinações. E ele vai, né, para longe do pai, longe da casa do pai, e ele destrói, né, a si mesmo. E até isso nós fazemos dentro da lei divina, porque nós não podemos fugir da realidade e das consequências dos nossos atos. Então, quando você começa a olhar para a verdade, e é muito bonito isso nas filosofias antigas, porque eles dizem, não fique com inventação, olhe para a realidade, ela está diante de você. Olhe para a realidade. Veja como o mundo funciona, veja como as coisas são.
E você verá que está tudo aí. Então, é muito bonito isso, porque o Espiritismo é esse chamado para que a gente olhe para a realidade da vida, da reencarnação, da lei de ação e reação, da imortalidade, né? Da presença de Deus no universo, das leis divinas funcionando o tempo todo. Isso muda completamente a nossa estrutura, né? De ação e de vivência. Isso muda completamente. Agora, quanto mais eu entender isso, mais eu posso agir em função da minha própria libertação, do meu próprio ajustamento às leis divinas e, por consequência, da minha felicidade. Mas é isso, né? O nosso tempo está finalizando e são temas extremamente complexos e belos, eu acho, que tem uma quantidade de... Nós não temos a pretensão, né, de tudo compreender, de tudo responder, nós temos que meditar tudo isso, né? Por exemplo, diante desses eventos todos da vida, diante de todas as ocorrências, né, vamos dar uma chance a Deus, né? Senhor, o que está acontecendo? Meu Pai, o que é isto? Por que isto? O que se esconde atrás disso tudo? Nós vemos muito pouco, né? E eu acho reconfortante quando eu sei que eu vejo muito pouco, mas eu sei que alguém vê mais do que eu. Esse alguém pode ser meu espírito benfeitor, pode ser o espírito benfeitor do meu benfeitor, pode ser o chefe da minha família espiritual, né? Pode ser o Cristo e pode ser o Pai. Mas tem muitos que veem muito mais do que eu. E isso é reconfortante, né? Porque mesmo que eu não entenda tudo, eu sei que as coisas não podem se fazer fora das leis divinas. E isso é extremamente reconfortante, né? Mesmo que eu não entenda, eu sei que o universo funciona com leis. E uma dessas leis é o amor, que é a lei fundamental. Deus nos dá, antes da justiça, a possibilidade do amor, mas nós ainda não entendemos isso, né? Então, nós precisamos começar a entender. Muito bom, nós vamos, então, finalizar. Nós temos muito aí para refletir, para pensar, para analisar, e diria para meditar, mais do que um processo intelectual. Eu diria que o que nós estamos estudando é um processo espiritual, de coração. Quando Pascal dizia, né, que há razões que a própria razão desconhece, só o coração entende. Que é isso que ele queria dizer, né? Quando você tem essa percepção direta das leis da vida, não passa pelo intelecto, passa pelo coração, né? E aí nós não precisamos ser nenhum Einstein, né? Deus pode nos mostrar a verdade diretamente. Há uma lógica no universo, há uma estrutura na realidade, e nós somos parte dela. E nós não vemos tudo, nós vemos só um pedacinho, mas Deus espera que dentro desse pedacinho eu cresça, eu melhore, eu me candidate a outros graus de aprendizado. Quando eu me tornar maior, eu posso ver mais. Quando eu subir mais a montanha, eu posso ver mais longe. Então, é isso que nós estamos buscando, né? Com cada estudo desse, é dar um passinho, né? Escalar a montanha um pouco mais. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecer, né, pela bênção do nosso estudo. Querido Mestre Jesus, como entender, Senhor, por um instante sequer, fazendo o exercício de imaginarmos
Quando o Senhor olhava, como seria teu olhar? Como o Senhor via a vida, a realidade, o universo? Como será, Senhor, nós nos questionamos, ver a vida como o Senhor a via? Olhar para o universo, para as criaturas, com os teus olhos. Que imensa compaixão o Senhor teve e tem para conosco. A compaixão do Mestre, do irmão mais velho, do guia. E que alegria nossa, Senhor, de sermos guiados, conduzidos pelo Senhor, nosso Mestre, nosso refúgio, nosso amparo. Somos tão pequeninos, Senhor. E ao mesmo tempo sentimos uma imensa alegria, pois sermos pequeninos nos permite agir como aquela criança que quer aprender e estendermos as mãos, Senhor, àquele que é guia, luz, rocha sólida dos milênios. Por quantos caminhos andamos, Senhor, para entender que o Senhor é o caminho. Quantas ilusões tomamos por verdades para entender que o Senhor é a verdade. Quantas vezes morremos para entender que o Senhor é a vida. Então, Mestre, nós pedimos a bênção de seguir-te e nada mais. Que o Senhor nos faça a concessão maravilhosa de sermos candidatos ao discipulado. Queremos seguir-te. Como te seguiram aqueles homens e mulheres pelas estradas ensolaradas da Galileia. Como te seguiram, Senhor, aqueles que tiveram o privilégio de ver-te, de ouvir tua voz, de sentir tua presença. O Senhor é a cura para os nossos corações atormentados. O Senhor é a luz para nossos olhos que se fecharam para a verdade. O Senhor é o poder de Deus para lembrar-nos nossa origem. Que alegria, Senhor, conhecer-te. Que bênção termos o conhecimento espírita, que aponta sempre na tua direção, como uma estrela no céu, apontando para Belém. Ali nos nasceu um Salvador. Que o Senhor redima nossas almas, ilumine nossos corações, ampare nossas vidas. Nada somos, Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor nos diz: sois filhos de Deus, podeis brilhar como eu brilho, fazer o que eu faço,
Então, Senhor, nós agradecemos e pedimos luz e bênção para nossos lares, familiares, amigos. Ensina-nos, Senhor, a sermos bons, a sermos generosos, a não mais julgarmos nossos irmãos, pois à medida que temos a medida de quem somos, nós entendemos que não temos esse direito. E o Senhor, sendo quem é, pois temos a medida da vossa grandeza, o Senhor, sendo o único que poderia nos julgar, sempre nos amou e nos acolheu. Então, Senhor, permita-nos. Queremos nos sentir como se sentiram aqueles que estavam na casa de Lázaro, ou de Simão, ou de Zaqueu. A salvação entrou hoje na tua casa, Zaqueu. E ele compreendeu isto. Que nós possamos compreender, Senhor, que a salvação entrou hoje na nossa casa. Fique conosco, Mestre. Obrigado, Senhor, por estas presenças de luz e de amor, por estes irmãos mais velhos que nos vêm estender as mãos, nos acordar, que nós possamos viver, Senhor, renascer, que teu amor nos traga a vida, que nossos corações ressequidos pelo orgulho e pelo egoísmo possam receber a água divina e florir, frutificar. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe, nos ampare, receba a nossa gratidão, Mestre, por todo o amor, compaixão e bondade que se manifestam na nossa vida. Abençoe-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.